Hoje é sexta-feira, dia 22 de março de 2019 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, podcast na web, senhas no Facebook, WhatsApp Business no iOS e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria. Hoje, último dia, hackeando em privacidade para você se juntar. Preciso fechar as inscrições, coca.tech/privacidade. Vou ver se eu libero uma aula para você ter uma ideia do que tem lá dentro. Notícias. Cocatec. Tem muita coisa que eu gosto no Google, muita coisa que eu não gosto. A parte de nuvem do Google eu gosto muito. Lembro do Gmail, que surgiu 1º de abril de 2004, dando 1 GB de espaço. Caramba, 1 GB. Naquela época isso valia mais do que ouro. Sempre muito preocupado com segurança. Mas também chega no Android, aí vira um Facebook. Quando chega no Android, a área de excelência do Google é a nuvem, é a web. E eles estão levando os podcasts para a web. É bem incipiente, é bem nada. Você precisa ter o aplicativo, ouvir pelo aplicativo, pegar o link de dentro do aplicativo do Google de podcasts. Só que antes apontava para google.com/podcasts e o endereço do feed. Agora é podcasts.google.com/endereço do feed, que é um número meio doido, por isso que você tem que pegar de dentro do aplicativo do Google, mas você consegue agora. Antes era só uma capinha, olha, o podcast é esse aqui. Agora você tem os episódios e você consegue dar play. Não é prático, né? Não tá na busca do Google, não tá em lugar nenhum, mas é uma maneira de você compartilhar rapidamente um episódio de podcast sem ter que falar pro cara, não, vai lá, assina. Não é um player de podcast ainda, talvez vire. Não tem como você assinar, nada, é extremamente limitado, mas fica válido como uma maneira de você compartilhar um episódio de podcast. Ainda que você tenha, às vezes, o site, você pode compartilhar o site. Não, aqui, ó, ouve isso aqui. E tem o site com o player tudo direitinho. Essa é uma opção para você, e uma opção Google, uma opção parruda, para você não compartilhar um link do Spotify, que aí bem ter conta no Spotify tem que ter o aplicativo Google mandando muito bem. Dia 31, final do mês, é o prazo que você tem para baixar os seus dados, aquilo que você eventualmente tenha no Google Plus. É também quando o Gmail não vai ter mais gatilhos, nem a opção de criar draft rascunho no IFT. Isso porque foi engraçado o movimento. O IFT mandou uma cartinha falando, olha, o Google tá enchendo aqui minha paciência. Eu senti aquela coisa meio Spotify de ser. O Google tá mudando as suas regras e a gente trabalhou junto deles para ver se fazia a coisa funcionar, mas não vai rolar. Então, dia 31 de março, não vai ter mais os gatilhos e a criação de drafts dentro do Gmail aqui no IFT. Não deu 3 horas, o Google falou, olha, a gente tá cortando a integração do Gmail aqui com o IFT, porque desde o ano passado que a gente falou das novas regras e o IFT não tá se encaixando nessas novas regras. E é uma coisa bem genérica e não diz, ainda que se saiba as regras, não teria nada que inviabilize. Eu posso ter automação no e-mail, eu posso abrir o meu e-mail para terceiros para fazer, por exemplo, processo de viagem. Chegou aqui um ticket de viagem, reserva de hotel, colocar na agenda, fazer algum processamento. Parece que é uma questão de grana. Parece que o Google exige de terceiros que tenham esse nível de acesso, que eles sejam auditados, e isso é uma grana. A gente está falando aí de uns 300, 400 mil talquês. Então parece que é de fato uma questão de grana e o IFT não estaria disposto a pagar, o IFT não estaria disposto a cumprir as regras do Google. Ainda que você argumente, pô, Coca, mas eu tô aqui me conectando no IFT, tô colocando a minha senha, eu quero que o IFT vasculhe, automatize o meu Gmail. Tá, mas vamos pegar o caso no Facebook que tinha milhões. Carinha de segurança falou, um pesquisador de segurança falou, olha, o Google tá deixando milhões e milhões de senhas em texto plano abertas. Foram 9 milhões de consultas que os funcionários do Facebook fizeram nessa base de dados desde 2012. Ao que o Facebook respondeu, é verdade, sabia? É isso mesmo. Mas não tem problema não, isso não foi usado de maneira indevida. E eu vou avisar, quer dizer, eu acho que eu vou avisar, tá? Quem foi afetado, quem tava com a sua senha aqui em texto plano para trocar a senha, por via das dúvidas, vai lá e troca a sua senha. Então, uma auditoria é sempre bem-vinda. Uma coisa é, falhas existem. Dentro,
por exemplo, do portal dos treinamentos, dos hackeanos, você entra com o seu usuário e senha. A sua senha que tá lá dentro, ela tá criptografada. Você tem trocentas hackeragens em cima da senha, não é só criptografia. A tua senha não tá ali, não tem como pegar aquela informação e voltar pra senha. Tanto é que se você me pedir, eu esqueci minha senha, eu não consigo te dizer qual é a tua senha. Tem que gerar uma outra senha pra você. Esse é o comportamento, mas pode ter, de repente, um campinho, um momento, alguma coisa em que a senha, ela fique aberta. Isso é uma falha. Aí eu vou falar, foi mal aí, desculpa aí. Agora, no caso do Facebook, você tinha 20 mil funcionários que acessavam essas 600 milhões de senhas, foram 9 milhões de consultas em 7 anos. Não tem nem o que falar, né? Por isso que eu sempre bato aqui. Você tem que ser a sua linha de defesa, você tem que se proteger. Você não pode usar a mesma senha em diversos serviços. Se isso acontece com o Facebook, com o Instagram, que são grandões, imagina com as demais. Eu sempre falo aqui, levou seu computador para fazer um reparo, trava as suas fotos, porque a primeira coisa que os carinhas vão fazer é dar uma olhada para ver se tem alguma coisa interessante. É errado? É, mas é o que a galera faz. Aliás, já mudou a sua senha do Instagram e do Facebook? Pode mudar? Muda agora. Tem sinais que a gente tem que estar ligado, tem que estar antenado. Um deles, já falei para vocês, é telefone quente. Telefone quente tem alguma coisa esquisita, por isso que você tem que ficar no computador monitorando não exatamente a temperatura, mas o processamento, que acaba de alguma maneira vinculado com a temperatura, o tráfego de internet, porque isso é um forte indício que pode estar acontecendo alguma coisa por debaixo dos panos. Encontraram no Android um esquema de anúncios, onde você tem um anúncio simples que fica ali paradão na sua frente e por detrás dele tem um anúncio em vídeo, um vídeo pesadão rodando que acaba consumindo bateria, aquecendo. Não tem nem maiores danos pro usuário. É só um esquema em cima dos anúncios que tá exibindo um e faturando, ganhando por outros. Outro esquema também que acharam, isso foi na Coreia do Sul, um motel onde tinha câmeras nos quartos. Quem tava no quarto não sabia e era transmitido ao vivo. 4 mil pessoas assistiam. O vídeo era salvo, as pessoas compravam esses vídeos. Esquema profissional, câmera pequenininha, imperceptível. Até tem equipamentos de segurança para você identificar a câmera, identificar microfone, né, que são as varreduras. Mas, né, olha o nível. Se tá assim no mundo real, imagina como que não tá no mundo virtual, onde sabem qual é o nosso lazer, onde sabem qual o tipo de filme, de série que a gente curte durante a semana, durante o final de semana, se a gente assiste sozinho, se a gente assiste acompanhado, aquela redinha social que sabe qual é o nosso interesse profissional e fica ali nos alimentando com coisas da nossa área, até redes sociais querendo encontrar uma alma gêmea pra gente. Tem muita coisa que é pura e simples picaretagem, tem muita tecnologia, sim, que é a parte que a gente tá falando aqui de internet, mas tem também muita picaretagem. Pegaram um carinha, por hora só ele, mas seria uma quadrilha, onde basicamente o cara se apresentava como um representante de determinada empresa. Ô Google, o negócio é o seguinte, você tá me devendo aqui uma grana, viu? Você não pagou aqui, que você tá me devendo aqui essa grana. E o Google chegou a pagar, depois recuperou a grana. 20 e tantos milhões de dólares. Facebook quase 100 milhões de dólares. Nota fiscal falsa, enfim, trocentas coisas. Tudo bem que ali é o setor de faturamento, setor financeiro, que tende, no caso do Facebook, não ser o setor mais inteligente. O Facebook tende a gastar mais grana, pegar os caras mais inteligentes e colocar na atividade fim da empresa. Tampouco tô dizendo que a galera financeira é mané. Tô querendo dizer que a atividade fim da empresa é onde tendem a ficar os cérebros da empresa. Toda aquela parte de phishing por e-mail é pura e simples picaretagem, não tem tanta tecnologia envolvida. Sobre o atentado que foi transmitido ao vivo na Nova Zelândia, muita gente questionou, ô Zuck, e a IA? E aí o Facebook se pronunciou, falando que a IA, né, ela precisa ser treinada, tem os falsos positivos e a nossa IA ainda não tá treinada. Foram poucas, relativamente, o que não justifica, claro, que assistiram ao vivo, foram coisa de 200 pessoas e 12 minutos depois da transmissão ao vivo já tinham tagueado como sendo um conteúdo impróprio. Tem um chãozinho ainda para evoluir. Aliás, teve uma transmissão de um discurso da Glaze, presidente do PT, que entrou o novo Fortnite, o novo PUBG, Apex Legends, na Europa. Diversos sites estão fazendo manifesto por causa da votação dia 26 de março das novas leis de direito autoral na Europa. Basicamente, eles estão colocando o site fora do ar, falando, olha, vai lá, fala com o seu representante, né, a pessoa que você votou, explica essa lei pro cara, porque se a lei for implementada do jeito que tá em toda a sua extensão, pode dar algum ruim. Para você ter uma ideia, na parte de esportes, fica como sendo Copa do Mundo. Todos os eventos esportivos passam a ter, entre aspas, as regrinhas de Copa do Mundo. A gente viveu uma Copa do Mundo, sabe mais ou menos como eram as restrições. Então, quem organiza o evento esportivo passa a ter todo o direito da coisa. Então, você foi lá assistir o jogo de futebol. Qualquer outra coisa, né?
fugir um pouco desse esquema de Copa. Lá, foi assistir um jogo de basquete. Você gravou aquela cesta maravilhosa, publicou nas redes sociais. Esse conteúdo pode sair do ar em toda a União Europeia, porque isso é direito dos organizadores. E tudo isso deveria ser feito na hora do upload. Hoje, como é que funciona? Tem que tirar esse conteúdo aqui do ar. Existe um processo judicial, tirando os casos mais graves, obviamente, mas passaria tudo a ser um caso grave, tudo a ser resolvido no upload, na própria publicadora de conteúdo. E o Coca Roger Sandro me mandou um link no AliExpress, onde tem um Huawei, o Foldable, dobrável Mate X à venda, 17 mil talquês. Claro que não é o preço final, mas dá uma ideia do preço da coisa. Coisa que fica com um vinco, diga-se, tanto o Fold da Samsung, o Galaxy, quanto da Huawei, o Mate X. E semana que vem tem P30 da Huawei Pro, 4 câmeras na traseira, vai ter uma câmera periscópio zoom 10x, o P30 padrão zoom de 5x. E semana que vem também tem It's Showtime. Vamos ver se o AirPower pinta no evento. Eu diria que pintaria na quinta, na sexta, antes do evento, porque vai ser muito mico apresentar no evento, né? Tudo bem, pode ser uma piadinha, mas você fazer isso apresentando novos serviços, que na verdade não vão ser novos serviços, é a continuação de uma trajetória. Você pega o que a Apple tá fazendo com o Apple TV / TV a cabo, usando o Apple TV como decoder, colocando o conteúdo, os aplicativos, o Netflix da vida, todo mundo se Netflixando. Então, ao que parece, vai ser, galera, coloca aqui o seu conteúdo, deixa que eu cobro isso aqui pra você. Faz uma pra ser acusado de monopólio. Não tem um serviço de assinatura do Apple News, ainda que esse seja um valor fixo, e você vai acessar as diversas publicações que a Apple conseguiu o acordo. No caso dos vídeos, vamos ver na segunda-feira. Segunda-feira a gente resolve isso, questão de preço, se vai ser um preço único, com acesso a todo um catálogo, ou se você vai montar um cardápio de TV a cabo. Não, eu quero esse canal aqui, quero esse pacote, mais esse, mais aquele outro, e monta o preço. Pessoalmente acredito que tende a ser mais nessa linha, porque a Apple acaba seguindo um padrão do mercado. Ela não inventou o streaming à la Spotify, ela vendia música, veio o Spotify, vou fazer aqui o Apple Music nos moldes do Spotify, e hoje já tem serviços de assinatura de notícias onde você acessa diversas fontes, mas não tem isso para vídeos. Ainda é um modelo de TV a cabo tradicional, por mais que o Netflix já tenha ajudado um pouco nesse cenário. Vamos ver se de repente pinta alguma coisa de distribuição desse conteúdo. Já tá indo para as TVs. Será que não pinta de repente um aplicativo para Windows? Olha aqui, acessa o Apple Video no Windows, no Android. Todo mundo tem um Chromecast / um stick. Será que não tem um Apple TV Stick, um Benjamin Apple TV sem os aplicativos, só para consumir os vídeos, para quem tem uma TV antiga? Segunda-feira a gente mata toda essa curiosidade, mas o AirPower vai pintar. Ou pinta sexta-feira ou pinta na segunda-feira. Apple já mexendo no site, pingando imagem, reservando a marca AirPower. Apple comprou uma startup italiana que pode fazer com que o back-end, as ferramentas que a gente tem de back-end para os desenvolvedores, iOS, macOS, são bem assim. Essa empresa pode vir a dar um boost. Não pagou muita grana, não. Foram 5 milhões de Europas. Vamos combinar aqui, não é muita coisa. Parece mais aquele esquema de acqui-hire. Aliás, uma coisa que eu esqueci de comentar. Um dos supostos motivos para a Netflix não fazer parte do serviço de streaming da Apple é que a Apple teria controle do que estaria sendo assistido. O processo de streaming ficaria por conta da Apple. Então, assim, a Apple saberia a audiência da Netflix. A Netflix não revela a audiência. Isso é o negócio, é a inteligência, é o segredo da Netflix. O que mais que a gente pode contar? Maxell, processando a Apple por questões de patente. Maxell, você deve lembrar dela de disquete, uma marca antiga de disquete, pelo menos é o que me vem à cabeça em termos de Brasil. Obviamente não tá processando a Apple por questões de disquete. Tem o FaceTime, tem iTunes, são umas 10 patentes. WWDC já tá saindo os primeiros sorteados de rede social. WhatsApp Business chegando no iOS, mas por hora só num país, México, depois França e aí Brasil. Então já pinta pra gente aqui no iOS. Twitter, depois de não sei quanto tempo vai suportar a live foto para iOS. É que nem a Apple dizendo, tem que suportar a tela de iPhone 10. Agora tem que suportar a tela do iPhone 10S. Mas o que a gente vê de tarja preta, enfim. E para finalizar, registrar mais algumas coisinhas. Tesla, que tinha uma espécie de programa de afiliados, de recomendação, terminou esse programa porque estava muito caro de manter. Em fevereiro voltou atrás, trouxe o programa de volta. Acho que estava dando certinho, ou pelo menos impulsionar as vendas temporariamente. Noruega quer fazer a recarga dos seus táxis sem fio. O táxi está parado ali no ponto, esperando a próxima corrida. Vai ter uma placa indutiva embaixo, recarregando o carro. Ontem comentei sobre o
Dropbox, que eu optei pelo simples, testei um mês para poder vincular o dispositivo. Netflix, que para os nossos vizinhos na América Latina, Brasil não, mas está tirando o mês gratuito. Netflix falou que é um teste. Não, quero ver aqui como é que é o esquema de preço, mas especula-se que seria aquela galera que fica vendendo conta, estaria rolando um esqueminha em cima do mês gratuito. Se o Google tem o Stadia, que é videogame sem console, só joystick, Microsoft pode agora, no início de maio, trazer a primeira versão do Xbox, na verdade, a primeira versão dos consoles sem o leitor óptico. Seria uma versão totalmente digital, um Xbox One All Digital. Teria o HD, você baixaria o jogo e jogaria localmente. Não é uma solução à la Google. Tem muita gente querendo essa solução à la Google. O Walmart estaria pensando em alguma coisa assim, um streaming de jogos, mas o Walmart também já pensou em fazer streaming de vídeos e desistiu. Você tem a Amazon, que é digital e tá indo pro físico, né? Tem o Walmart, que é físico, né? Mordendo ali também o digital. De jogos, Facebook anunciou o novo Oculus Rift S, 400 Trump, chega no meio do ano. A tela que era OLED agora é LCD porque é mais rápido, de 80 Hz agora tá em 90, aumentou a resolução, mas ainda precisa de um computador acoplado. Em tempos de monopólio da Apple 7030, que todo mundo usa, o Google Play usa, Valve na Steam usa, na Epic, na loja da Epic, é 8812 para os jogos. E por último, tem Comic Con, né? Tem aquelas várias cons. Nesse final de semana vai rolar, no dia 24, em São Paulo, a Perifacon. Aquilo que a gente já tá acostumado, cosplay, série, filme, jogo de tabuleiro, mas com aquele punch periferia, dica cultural pro final de semana. E assim, hackeando a privacidade, hoje, último dia para você fazer parte dessa história, lá em coca.tech/privacidade e também restaurando o iPhone e Apple Watch. Vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, segunda-feira. Excelente final de semana, até segunda, tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech/patrão. Coca-Tech.